falar de tudo que aconteceu aqui, né? Gostei muito do Arthur. Perdoar, simplesmente perdoar, né? Simplesmente perdoar. E é simples mesmo, irmão, só a gente que complica. Então, estou até com medo de falar. O tema da minha mensagem é segue o líder, querido. Vamos lá, escreve aí. Eu ouvi isso aqui várias vezes. Então os líderes, segue o líder. Eu vi um montão de gente lá atrás. Falei, deve estar cheio de botafoguense, vascaíno, tricolor, está tudo ali na frente, né? Mas é muito bom estar aqui. E privilégio de poder compartilhar num tema tão precioso como esse. E confesso, estou com o meu coração assim, tenso aqui. Eu falei para o pastor Carlos, estou aqui, mas estou tenso. Porque eu vim com a minha esposa para cá. Quando eu chego aqui na porta, um indivíduo liga para a gente e diz, estou indo para o pronto-socorro, meu filho. Aí ela me deixou aqui e foi embora. E é interessante, a gente está morando no Rio, eu estou falando isso agora, que eu nunca falei isso, irmão, mas eu tenho falado muito isso. Rapaz, eu estou com medo de andar no Rio de Janeiro. Porque está tenso, irmão, você andar no Rio de Janeiro. Assim, de parar nos sinais, onde para, como para. A gente vindo para cá agora, tinha os carros do Exército. Então não tinha como, a gente ficou no meio dos dois carros. Rapaz, os caras começaram a buzinar. Então já está tenso de assalto, já está tenso com a polícia, já está tenso com o Exército. E aí a gente fica nessa pressão toda, né? E agora minha esposa mandou um recado para mim e falou assim, estou aqui enguiçado no meio da rua. Que legal. Mas o anjo já está chegando lá, já tem um anjo lá tomando conta dela, chegou o reboque já, e já vai levá-la para casa. Então, o que falar sobre esse tema tão especial, né? Comunhão. Por que se tem comunhão e para que se tem comunhão? Eu separei um texto aqui que eu acho que é um texto propício para o nosso momento. Vamos pensar um pouquinho nele. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15. O texto diz assim, João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que se dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara a si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira e vocês são as varas. E quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus quê, irmão? Amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não chamo e nem chamarei vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não foi vocês que me escolheram a mim, mas foi eu que vos escolhi, a vós. E nomeei para que vocês vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu vos conceda. Rapaz, Jesus fala conosco, como o Senhor já tem falado aqui desde o começo. Obrigado pela essa comunhão, obrigado pelo batismo, obrigado pelos testemunhos, Senhor. Obrigado pela tua palavra que já foi falada, já foi cantada, já foi orada. E eu te peço simplesmente que eu acrescente um pouco mais também com aquilo que tu colocou no meu coração. No nome de Jesus, Pai.
Amém. Eu quero começar com uma dinâmica. Quem recebeu as folhas aí, irmãos? Quem recebeu as folhas, levanta a folha aí. Isso, levantou a folha? Legal. Então olha só, eu também tenho uma folha aqui. Eu também tenho uma folha. Levanta sua folha, irmão. Isso. Então pega ela assim no meio agora. Então preste atenção que você vai ouvir. Quem está com a folha na mão? Jesus um dia, no meio da ceia, ele pega um pedaço de pão e ele diz assim: este é o meu corpo. Parte a folha no meio aí, irmão. Isso. Abriu? Agora pega essa metade e dá para outra pessoa aí do teu lado aí. Fica com uma e dá para outra pessoa aí. Pega, irmã, do lado aí, irmã. Dá para essa irmã do lado aí que ela não quis pegar aí. Dá para ela aí do lado aí. É. Irmão, tem gente que não quer o corpo de Cristo, entendeu? Aí você não força não. Isso. Ok? Amém? Vamos lá. Quem está com a metade da folha, irmão? Quem está com a metade? E aí pega ela e fala assim, e reparte ela no meio. E o resto eu não preciso falar não, tá, irmão? Vai repartindo. Vai repartindo sempre no meio, vai passando para quem está do teu lado que não tem a folha. Entendeu ou não? Vai repartindo, irmão, e vai dando aí. É só você repartir no silêncio, no final você vai saber o que eu vou falar. Reparte no silêncio, não precisa ficar aqui, não. Reparte, passa para o lado, passa para trás, né? E vai passando. Comunhão. Eu gosto do texto aqui, que Jesus fala uma coisa que nos dá a entender sobre a comunhão, quando ele diz assim: eu não chamo vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigos. E eu já comentei isso aqui, eu estava lembrando que eu comentei isso aqui uma vez pregando, e que a Bíblia diz assim, que há amigos mais chegados do que irmãos. A Bíblia fala que amigo nasce na angústia. E a Bíblia diz que quem encontrou um amigo achou um tesouro. Eu vou esperar o papel não deu certo não, né, irmão? Eu falei, dá em silêncio, mas o pessoal fala assim, estou te dando, recebe, vai com poder. Não. Irmão, olha para mim aqui, para os papéis, para o papel. É só, olha só, ó, com legenda. Amém? Pergunta, quando já estou com um pedacinho de papel na mão, quem recebeu o papelzinho na mão aí? Caraca. Abaixa. Quem não recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão, irmão. Pessoal da favela não tem direito não, irmão. Isso é morro. Pessoal do morro. Então, quem não recebeu, irmão, o papel, levanta a mão quem não recebeu. Eu vou perguntar novamente agora com legenda. Quem não recebeu, levante a mão assim, para me ver. Levanta. Meu irmão, tu que falou lá em cima, tu já tinha que ter corrido, pegado o papel e levado lá em cima. Tu entendeu, irmão? Tu está entendendo a dinâmica ou não? Tu sabe que alguém está sem o papel, tu sabe que ele está sem o papel, mas aí a dificuldade, como é que eu vou até lá? Vai. Amém? Já estou pregando, irmão. Amém? Já está dentro da comunhão já. Então, quantos receberam o papel? Levanta a mão, irmão. Pessoal do morro que não recebeu, levanta a mão aí. Então vamos lá. Recebeu? Recebeu, cameraman? O pessoal da mídia recebeu?
Estou na prisão, mas pode ir lá também levar papel para eles, querido. Todos receberam, irmão? Levanta a mão aí. Isso. Qual foi o texto que eu li, irmãos, quando eu rasguei o papel? Este é o meu corpo, que é repartido entre vós. Quando para mim falar de comunhão, eu não posso esquecer desse pão partido. O pão partido para mim é assim, esse é o meu corpo. O que Jesus está dizendo, esse é o meu corpo? Ele está dizendo assim, estou sendo repartido entre vocês. Ou significa, eu sei que eu dei um pedacinho de papel para você, eu sei, mas todo mundo recebeu, ainda que ele seja muito pequeno, está na sua mão. E ainda que você tenha que repartir esse papel pequeno, reparta. O que eu quero dizer com comunhão aqui, irmãos? Deixa eu falar uma coisa aqui, foi falado aqui, eu achei interessante aqui, acho que foi na hora da liderança, mas eu ouvi, não sei se eu estava lá dentro, acompanhando a minha esposa lá na emergência com meu filho. Mas é assim, irmãos, nós somos diferentes, mas nós viemos da mesma matriz. Nós somos diferentes, mas o que é que nos liga, querido? É a comunhão. Nós somos diferentes, mas nós temos em nós o corpo. Nós somos diferentes, mas nós temos uma parte dele em nós. E o que eu acho lindo no reino de Deus, irmão, é que Deus não se revela a uma só pessoa. Por isso que é muito perigoso quando a gente encontra alguma igreja que aquele cara é o santo, irmão, que ele tem tudo de Deus, é perigoso. Por isso que eu amo demais o reino de Deus, porque assim, você tem algo de Deus que eu não tenho, e na comunhão a gente se completa. Entendeu, irmão? Você tem algo de Deus na tua vida que eu não tenho, e quando eu tenho comunhão contigo, a gente se completa, porque o que tu tem completa comigo, e o corpo ele vai sendo montado no meio dessa comunhão. Então, quando eu fiz a leitura aqui, né, do crescimento, né, as etapas que vocês têm, né, do cuidado, eu não tenho como não falar sobre, na questão da comunhão, que nós precisamos, nesse momento, entender o valor da amizade. Amizade. A amizade que é cantada, eu sempre falo isso, quem me conhece sabe, no mundo. O mundo canta sobre amizade, às vezes em forma de poesia. Quando o cara diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Amigo. Quando o outro canta, a amizade. Já cantaram? Quando ele canta a amizade, nem mesmo a força do tempo vai poder quebrar isso. Ser amigo. E Jesus, eu falo isso, vou repetir. Irmãos, a Bíblia diz que não tem nada novo debaixo do céu. Se a gente quer algo novo, vamos buscar no livro antigo. E a gente vê sobre comunhão desde a criação, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a terra e ele tinha comunhão com o homem. E por conta do pecado, essa comunhão foi quebrada. Mas mesmo assim, você vê na história Deus ainda querendo atrás dessa comunhão. E eu confesso, o Arthur não está aqui, né? O Arthur não está aqui, né? Está na sala das crianças. Irmãos, quando você vai imaginar olhando para um menino daquele, que ele tem algo tão profundo no coração dele, que a gente passa despercebido pela gente? Quando? E esse menino está falando, sabe o que, irmão? De um ressentimento que ele tem com quem? Com a mãe, pela uma leitura errada. E aí eu não posso deixar de entrar na questão dessa comunhão, que ela precisa começar onde, irmãos? Na mesa do café em casa. Essa comunhão começa dentro de casa. Eu gosto muito de falar isso, né?
pastor falou uma coisa interessante: pais, nós não somos responsáveis pelos seus filhos. E tem gente que transfere a responsabilidade para educar os filhos para a igreja. Como assim, irmão? Igreja começa na mesa da sua casa. Igreja começa quando você olha para o teu filho, do tamanho do Arthur, que nasceu um bebê. Você começa, se você não sabe, irmão, vai atrás de algumas coisas. E eu falei para o meu irmão ali do lado ali, que eu vi uma reportagem sobre uma criança, um menino, sobre a questão de gênero, que ele queria no coração dele, ele queria se transformar numa menina, ele buscou isso. E aí quando começaram a fazer um tratamento, conversaram com ele, psicólogo, sabe onde acharam o problema dele, irmãos? Quando a irmãzinha dele nasceu, ele transferiu que a mãe gostava mais da irmã do que dele. E ele somatizou isso, dizendo assim: se eu for uma menina, talvez a minha mãe vai me amar mais. Aonde eu vou chegar aí, irmão? Onde eu vou chegar isso? Eu estou falando de comunhão, irmãos. Eu estou falando de ter gente para você conversar. Eu estou falando de ter gente para você abrir o teu coração. E a Bíblia aponta para um monte de coisas que nos saram e que é sadio para a gente. Por exemplo, umas: confessai as vossas culpas um para com os outros. É melhor serem dois do que um. Quando a gente olha se é melhor serem dois do que um, a gente relaciona isso a casal. Não tem nada a ver, irmão. A Bíblia não está falando sobre se você está sozinho, é melhor arrumar um namorado. Não, irmão. O que a Bíblia está dizendo é melhor você serem dois. Ou seja, é melhor serem dois. Um ao outro disse: esforça-te e vamos lá. Ou seja, é melhor serem dois. É melhor você ter um amigo, é você ter alguém. Porque a gente, irmãos, o que é comunhão, irmão? Comunhão é sair do sublime. Porque a gente fica muito nesse sublime. Oh Deus, perdoa. Oh Deus. E às vezes a gente não sabe nem trabalhar com isso, quando na verdade essa cura pode vir através da comunhão. Essa cura pode vir através de um cuidado um para com o outro. Quem achou um amigo, achou um tesouro. Quando a gente abre o coração para falar. Aí eu achei legal, porque ele diz assim: eu vou pegar carona no Arthur, porque o Arthur me abençoou muito. Ele olha assim, aí eu estava na turma da tia, e eu falei para ela, falei para ela, certamente essa tia discerniu muito bem. E numa conversa, que talvez não foi um dia nem dois, não é assim, perdoa e perdoa, mas existe um processo também de caminhar, de andar junto. E aí, no meio da amizade, é melhor você ter um amigo irmão, que te faz uma cicatriz que tu não gosta, mas ele é teu amigo, do que ficar com um montão de gente bajulando. Não, que isso? É assim mesmo. Não precisa. Como assim, irmão? Um amigo te corrige. Um amigo diz: tu está errado, irmão. Volta, toma vergonha na tua cara, pô. O amigo. E nesse cuidado de comunhão, querido, eu acho que a igreja tem esse papel. A igreja tem esse papel de um para com os outros. Mas eu tinha quase certeza que no repartir do pão aqui, eu tinha quase certeza que já fiz isso no lugar, ia surgir essas pessoas que não receberam. Por isso eu falei: quem não recebeu, levantaram a mão. Quando você viu alguém daqui eu vi que teve gente que não viu, a pessoa levantou a mão, ela saiu do lugar dela e já foi partilhar do pão. Outros viram lá, até apontaram. Legal. Então, nós como igreja também, irmãos, prestem bem atenção. E isso para mim talvez vai ser o ponto forte da minha palavra aqui. Quando nós conhecemos o Evangelho, irmãos, entendemos quem é Jesus, a partir desse momento, não tem nada mais a ver comigo, é com o próximo. É com o cuidado com o próximo. Porque agora eu tenho essa essência, que eu conheço outros que têm essa essência, e nós vamos de fé em fé, de glória em glória, buscando aperfeiçoamento. Nessa comunhão, nós vamos aprendendo um com o outro. Mas nós corremos o grande risco, é que quando nós pensamos em quem está fora, nós somos pipa que dá de lado. Quem soltou pipa sabe, quando uma pipa está dando de lado, o que você faz? Você faz um buraquinho lá no cantinho assim, porque você acredita que o vento passa ali, ela fica mais, né? Você sabe para quem soltou pipa, irmão? Então às vezes nós estamos de lado, quando se trata em comunhão, para quem está de fora.
Porque às vezes nós tornamos aquilo que precisa ser uma amizade sadia fora, em algumas coisas que nos tornam um vício. Porque às vezes nós também só temos comunhão, ou é muito pontual a nossa comunhão como crente para quem está de fora. Ou seja, nós só queremos ter a comunhão com Ele se Ele participa de uma reunião nossa. E está errado. Concorda, irmão? Está errado. Nós não podemos ver desse jeito como comunhão. Eu estou falando da comunhão de um com o outro, nós temos o pão, mas eu também vou chamar a atenção na nossa comunhão e do cuidado para quem está de fora. E quem está de fora nem sempre, irmão, quer participar de uma reunião nossa, do qual nós chamamos células ou grupo pequeno. Não querem vir. Sabe por que não querem vir? Porque nós também nunca estamos abertos a participar de uma reunião que Ele nos chama a participar. Mas aí você pode ter todos os seus critérios, mas irmão, essa reunião dele, ok, vamos ter bom senso. Mas essa comunhão, ela também, ela não é só uma via de ida, ela é de ida e de volta. Porque talvez se aquele lá não tem o partido pão, isso não significa que você não tem que alimentar ela através dessa comunhão. E eu podia dar muitos exemplos, mas só vou dar um exemplo. Só vou dar um exemplo. Quem era o cara que estava em cima da árvore, irmão? Quem era o cara que estava em cima da árvore? Zaqueu. Zaqueu. Todas as possibilidades para aqueles discípulos entrarem na casa de Zaqueu era zero, irmão. Zero. Mas a busca da comunhão e desse amor pelo Zaqueu fez com que o mestre dissesse assim: hoje me convém estar na sua casa. Como eu queria conversar com você. Como eu queria ter comunhão com você. Como eu queria sentar com você. E nessa comunhão, é interessante, né? A via vai de ida, mas quando vem de volta, talvez o que vem de volta não tem o suficiente para suprir como você tem para o próximo. Mas isso não significa que você também não deve ouvi-lo. Tipo assim, esse cara não tem nada para falar, não tem nada para edificar. Escute o que ele não tem para edificar, porque a Bíblia fala assim: retém o que é bom. Por isso você sabe discernir todas as coisas. Por que você sabe discernir, irmão? Porque você tem o corpo. Você tem um pedaço do pão. E se ele não tem, não significa que eu não tenho que ter comunhão com ele. Mas a nossa comunhão vai ser completa. Nós somos diferentes, mas viemos da mesma matriz. O que Jesus está dizendo aqui, olha só, está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Vós já estás limpo pela palavra do meu Deus. Eu sou a videira. E eu gosto muito desse texto. Fala: eu sou a videira. Quem estiver ligado em mim vai dar fruto. E quem não tiver, é natural. Se não tiver na videira, irmão, vai morrer. Concorda? Vai morrer. Quem não tiver na videira, o galho que não estiver ligado, vai morrer. Aí os cientistas vêm e descobrem que eles podem pegar um galho, cortar tal, e enxertar no outro pedaço de tronco, que esse pedacinho de madeira não morre. Aí por isso que eles descobrem um monte de outras frutas. Ele faz isso, aí que mistura um galho daquele com aquele outro. Aí você corta assim, corta o outro. Aí você bota assim, bota um pano amarrado. Aí deixa um tempo, aí essa árvore brota dentro da outra. O que a Bíblia diz, querido, que nós somos? Aonde o quê? O que nós éramos, irmão? Nós éramos galhos fora. E nós somos o quê? Enxertados na videira. E por que nós temos vida em nós, irmão? Porque ele está dizendo assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem, vocês receberão. Que exemplo de comunhão foi esse, irmão? O exemplo de comunhão foi que nós éramos desgarrados. Ele se encarnou e diz assim: é possível. Aí o Hebreus diz assim: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho da comunhão que Ele nos deixou, temos total certeza, inteira certeza de consciências limpas, podemos entrar por causa do sangue do Cordeiro. Hoje nós temos comunhão por causa do sangue.
que nos justifica diante dele. E quando a gente fala dessa comunhão, eu estou falando para a igreja, irmão. Nós somos diferentes, mas viemos da mesma matriz. O que nos une é esse corpo que está dentro de você, esse pedacinho em mim, que testifica no meu coração e no teu coração quem nós somos. Somos dele. Somos dele. Eu lembro agora que veio na minha cabeça aqui, é interessante contar isso. A gente não precisa provar nada para ninguém, irmãos, de quem nós somos. E eu tento explicar isso para os meus filhos sempre. Não precisa provar nada para ninguém quem você é. Seja você. Porque às vezes, como crente, a gente fica tentando provar para as pessoas um monte de coisa. E por isso a gente fica estudando às vezes muito, estudo. E a gente não estuda para a gente se edificar. A gente estuda para provar para as pessoas que nós somos crentes. Imagina, irmão, Jesus, todo arrebentado, apanhou para caramba. E chega um rei e fala assim: tu és o Cristo? Ele fala assim: tu dizes. Irmão, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele tem todo o poder sobre ele. Era só ele fazer assim, ó. Irmão, era só ele fazer assim, ó. Era só ele dar um estalo assim, irmão, que minha irmã ia vir assim, um monte de anjo. Imagina. Meio que meu mundo é meio fértil, né, irmão? Minha cabeça é meio... Eu fico imaginando Jesus apanhando, e os anjos estão lá assim. E Deus fala assim: calma. Imagina. Já viu Coração Valente, não é? Ele foi assim, então, no cavalo assim, nós vamos então entrar. E os caras, todos os caras doidos, com sangue no olho. Agora tu imagina o céu, irmãos. Ele é o rei dos reis. E alguém pergunta se ele era o rei. Ele fala assim: tu o dizes. Você fala. Na comunhão, irmãos, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente só precisa ser quem Deus quer que a gente seja. E naturalmente esse cuidado vem. Isso brota. E o desejo do nosso coração de ter comunhão, não para quem só está dentro, mas quem está fora. Comunhão com os fracos, mas também com os fortes. Ajudando os fracos sem desprezar os fortes, ajudando os fortes sem desprezar os fracos. Aí eu vou contar o que eu me testifico aqui no meu coração. Eu lembro que uma vez a gente estava em casa, orando lá, na comunhão, orando. E a minha esposa, muito sábia, orando de olhos abertos. E a gente tudo, Senhor, em nome de Jesus. E a Bíblia fala, vigia, né? Mas a gente estava ali orando. E aí, de repente, a minha esposa fala assim: Pedro. Aí eu falei: fala, amor, tem polícia aqui. Eu falei: tem polícia aqui. Tu não ouviu um tiro, não viu nada, um silêncio no morro de manhã. Ela: tem polícia. Eu falei: que polícia? Aí quando eu olhei para a janela, tinha um cara com um fuzil assim, ó. E eu olhei para ele na janela assim. E quando eu pisquei, já tinha um outro aqui em pé assim, com um fuzil. Falou assim: bom dia. E você falou: bom dia, né? Aí ele falou assim: o que está acontecendo aqui? Aí eu falei: nós estamos orando. E o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui aí você começa a gaguejar, né? Tu sabe tudo, mas aí você aqui é um trabalho missionário. Nós somos missionários. Que legal. Posso revistar a casa de você? Você pode. Aí fui no quarto, levantou tudo lá, tal. Aí, irmão, olha o cara bem treinado, o policial bem treinado. Tinha um indivíduo, estava se movimentando, estava inquieto já. O policial já ia embora, mas ele olhou para ele e falou assim: fique em pé. Aí o moleque ficou em pé, o garoto ficou em pé. Levanta a camisa aí. Quando ele levantou a camisa, parecia que o cara tinha o discernimento do Espírito Santo, irmão. Aquele menino era um garoto que nós tínhamos alcançado no tráfico, já estava com a gente 5 anos, e a gente pegou esse menino com um tiro na barriga, cuidamos dele, tudinho. Aí falou: isso aí foi. Ele afirmou: isso aí foi tiro. Ele falou, aí o menino: foi tiro mesmo. Sabe, irmão? Era crente, mas não saía dele essa essência da marra, né? Foi tiro. E quanto tempo tem isso? 5 anos. 5 anos.
Acho que o cara fez a leitura assim, 5 anos, prescreveu, né? O garoto já está 5 anos. Então, ó, continua essa tua vida aí, valeu? Aí o cara falou assim, valeu. E foi saindo assim de costas, sabe assim, olhando para a gente assim, o outro na janela. E quando o cara virou para sair, esse indivíduo, esse homem cheio do Espírito Santo, com Jesus, vira para o policial e fala assim, e vocês também têm que parar de ser corrupto. Meu irmão, pensa num cara transformado. O policial fez assim, você falou o quê? Você falou o quê? Está preso. Está preso. E eu como líder, né, do cara, falei assim, olha só, eu não vou poder deixar ele sozinho. Eu falei, eu lidero aqui o trabalho. Você vai também? Eu falei, sim, senhor. Aí a gente começou a descer o Morro do Borel, assim, e era o BOPE, irmão. Mas tinha muito, pensa em polícia, irmão. Um monte de gente no meio, os moradores, eles não são bandidos, não. Irmão Pedro, irmão Claudinei. Aí a gente desceu, eu falei, tá, você está tranquilo. Eu falei, calma. Tipo assim, é só para averiguação, né? E a gente está descendo, irmão Morro. E no meio do caminho a gente encontra com outro grupo de polícia. Aí chega um cara, aí o cara fala assim, comandante, nós entramos numa casa ali, esses rapazes estavam lá, eles falam que são missionários, mas esse aqui estava envolvido com tráfico, mas eles acatou a gente lá em cima dentro da casa, mas eles falaram que são crentes. Rapaz, é um cara grandão, assim, os caras são pequenininhos, né? Olha para ele assim, você é crente? Eu falei assim, sou sim, senhor. Fala um salmo para mim aí. Irmãos, como cristão, você precisa pelo menos na vida decorar um salmo. Em nome de Jesus, decore um salmo, irmão. Decore um salmo. Aí eu falei assim, quando o Senhor restaurou minha sorte, fiquei como quem sonha, a minha boca se encheu de riso, a minha língua de... Eu não falei calma assim, né? Minha de cântico, então se dizia entre as nações, ele, fica tranquilo, eu também sou cristão, a gente só vai averiguar vocês. Eu falei, amém. O cara era da Nova Vida de Olaria. Aí foi embora, pá, desceu. E lá embaixo, irmão, começa a sair só policial, pá. E sai um cotoqueiro, parecia um tartaruga ninja, assim, o cara com os fuzil, com toca. E aí, quais esses dois aí? Quais desses dois aí? Aí são crentes. Quando falou que são crentes, irmão, o cara, o pequenininho, encostou do lado do moleque lá. Tu é crente, rapaz? Show. Canta o hino aí. Aí ele começou, faz de mim, Senhor, um santuário. Irmão, nem convenceu o cara. Aí o cara, canta muito ruim, canta muito ruim. Canta muito ruim. Aí começou a rir dele cantando. E ele já estava na bronca descendo. Irmão, quando chegou lá, irmão, pensa num cara azul. Mas o tamanho do negão, mais grande o negão assim. O cara estava comandando tudo, mais grande. Olha como eu falei com ele. Sim, senhor. Aí o cara falou, comandante, nós pegamos esses dois aqui e tal. Aí veio para averiguação, porque esse rapaz está envolvido com tráfico. E eu do lado do Claudinei aqui. Irmão, dessa volta você pode falar isso, presta atenção. O cara olhou para mim e só falou isso. Ele olhou para mim e falou, olha para mim. Eu fiz assim, você é cristão? Eu falei, sou sim, senhor. Ele falou assim, testifica no meu coração, meu irmão, a paz do Senhor. Eu falei, amém. Aí ele falou pro cara assim, pode liberar os dois. Aí o meu amigo, aliás, só falei, tu cala tua boca e você vai embora comigo agora. Você vai embora comigo agora. Já estava naquele furo, já vontade de... Agora eu que vou te dar um tapão nele, irmão. Tá, onde eu vou chegar com isso, irmão? Tem um porquê. Irmão, preste bem atenção. Na comunhão, você não tem que provar nada para ninguém. Porque o amor não tem que provar que é amor. Ele simplesmente é o amor. E a comunhão que eu acredito que nós precisamos viver é essa comunhão do amor. Porque o amor não deve nada a ninguém. O que a Bíblia diz é que se você tiver que dever alguma coisa a alguém, que seja o amor. Por isso que o Paulo diz assim, né? Vocês precisam ver essa mensagem. Tem quantos anos que o pastor Carlos pregou isso? Até hoje, essa mensagem entrou, mas com uma flecha no meu coração. Quando ele está atrás de uma mesa, é uma mensagem do YouTube. Ele diz assim,
passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. É isso que a palavra diz. Eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Porque a comunhão, ela precisa ser em amor. Tanto na exortação, na edificação, na correção, ela tem que ser uma comunhão em amor. Por isso, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, ele entra. Irmãos, ele não está cobrando nada, ele entra na casa dele para ter comunhão com ele, para conhecê-lo. Mas essa coisa do amor, de estar dentro, era tão forte que o que a Bíblia diz é que o Zaqueu olha para ele e fala assim: "Ô, Jesus, olha só, deixa eu falar uma coisa logo. Fala, Zaqueu, olha só, eu já roubei gente pra caramba. Eu já fiz isso. Deixa eu te falar assim, eu não sei o que está acontecendo comigo." O que a Bíblia está mostrando, irmão, é que no meio da comunhão, coisas podem acontecer que fogem do nosso controle, quando ela é em amor. Quando é em amor. Porque quando nós buscamos a comunhão, eu estou interessado. Foi falado aqui, irmãos, não é no que não sou eu, é o que eu posso também dar. Porque tem comunhão que só quer se aproximar para sugar. Por isso que eu falo para meu filho assim: "Filho, olha só, a amizade não se mendiga. A amizade, ela nasce." E tem um poema, irmão, eu ia acabar com isso, mas já está aqui, já vindo aqui, ó. Tem um poema que diz assim: "Você quer ver borboleta? Você quer ver borboleta? Cuide do jardim." Borboleta só vem, irmão, onde tem planta, onde tem flores. Então, quer ver borboleta? Cuida do jardim, irmão. Comunhão é cuidar de jardim. Comunhão é recíproca. A linha vai e volta. Comunhão. E ela é em amor. Com esse pedaço de pão que você tem, eu saio do sublime. Eu não fico só esperando alguma coisa, mas eu também sei que eu sou agente de transformação. Por menor que eu seja, ou por mais insignificante que o mundo diga que eu seja, ou por menos estudo que eu tenha, eu tenho uma parte preciosa na minha vida. Como essa professora, num tempo de comunhão, de uma maneira graciosa, consegue alcançar o coração de um menino desse, que diz aqui: "Aí simplesmente eu perdoei a minha mãe, e também perdoo as pessoas também que não é da igreja." É simples assim. A comunhão, irmão, nos ajuda, no meio da comunhão, a nos libertar de fantasmas. Uma boa conversa, mesmo que ela não seja intencional, porque a gente precisa, como crente, irmão, de verdade, a gente precisa ser liberto dessa nossa religiosidade. A gente não tem que se aproximar das pessoas apenas vendo ela como uma isca para trazer ela para o evangelho, mas simplesmente se aproximar das pessoas, entendendo que essas pessoas são pessoas que Deus ama, mas que elas não são iscas, tipo assim: vou me aproximar dela agora porque vou fazer um propósito daqui a 2 meses, ela está lá na igreja, eu vou ganhar ela para Jesus. Como assim, irmão? Só falta botar no fogo, para Jesus, para Jesus. Quando você vê no meio da comunhão as coisas mais simples, eu vou chorar, né, irmão? As coisas mais simples, no meio de uma caminhada, Jesus diz assim: "Eu acho que vou passar em Samaria." No meio da caminhada, ele diz: "Eu vou passar em Samaria." Mas Jesus, a gente está indo para lá. Não, eu preciso passar em Samaria. Eu não marquei reunião nenhuma, eu não marquei nada, mas eu preciso passar em Samaria. E por causa de uma comunhão, de um copo d'água com a mulher, sem pretexto nenhum de Jesus, né? Toda uma cidade veio aos pés de Jesus. E a cidade veio porque a mulher voltou. E depois a cidade disse para a mulher assim: agora a gente não crê mais porque você falou, não, a gente crê porque ele falou com a gente. Você entende onde a comunhão chega, irmão? Chega em lugares que a gente nem imagina. A
comunhão em amor, ela toma rumos que a gente nem imagina. E a gente precisa exercitar isso dentro da gente. Comunhão, talvez ela precise ser exercitada simplesmente porque eu tenho esse corpo. E esse corpo diz para mim: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quantos tipos de comunhão Jesus não teve com os discípulos dele, né, irmãos? E eram pessoas totalmente umas diferentes da outra. Eu acho que não está escrito na Bíblia, mas eu acho que Jesus tinha tempo assim com alguns sozinho, falava com um, falava com o outro. Eu fico tentando imaginar, talvez Jesus falando para o Judas, né? E aí, Judas, como é que está? Está tudo bem? Como é que está a nossa contabilidade? Está tudo certo? Está faltando alguma coisa? Não está faltando? Ele cuidava do dinheiro do grupo. Comunhão também é colocar brasa sobre a cabeça das pessoas, sem acusá-las. Porque o papel da comunhão não é você acusar. Porque tem coisas que na comunhão quem vai fazer é o Espírito Santo, irmão. Não é nem eu nem você. Nós somos apenas alguém que tem esse pedaço do pão, do qual ele disse: esse é o meu corpo, que é repartido. Somos diferentes, mas viemos para a mesma matriz. Mas nos enganamos se nós achamos aqui dentro que nós podemos andar sozinhos. Não. Por isso que a Bíblia fala que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Essa semana eu recebi um texto que eu achei interessante sobre a água no corpo humano. Mas quando a pessoa toma álcool, as mensagens que o cérebro manda para o fígado, para o rim, vai mandando assim: vamos filtrar isso aqui que esse cara está bebendo muito. E chega uma hora, irmão, que é provado, chega uma hora que o cara já bebeu tanto, que o cérebro diz assim: vamos desmaiar esse cara, senão ele morre. Ele apaga, para que no apagão dele o corpo possa trabalhar sozinho, eliminando a água, eliminando o que foi de álcool, sozinho. Será que é por isso que Jesus falou aqui: vocês já estão limpos pela palavra? Será que é por isso que Jesus falou assim: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês para que vocês vá e dê fruto? Que fruto é esse, irmãos? Será que na nossa mente evangélica ou religiosa, este fruto aqui, será que é o fruto de ganhar gente para Jesus? Não, irmão. Esse fruto aqui está ligado ao que o Paulo diz em Gálatas: fruto de quem está ligado na videira, fruto do Espírito que habita em você agora. E qual é o fruto do Espírito? Paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. E são esses que fazem com que a comunhão tenha sentido, de um compartilhar com o outro, de um aprender com o outro, de um cuidar. E aí, nesse tempo em que a gente começa a ter a comunhão, nós estamos cuidando desse jardim. E aí as borboletas começam a vir. Com muito respeito à palavra aqui, a gente fala que o símbolo aqui do Espírito Santo é a pomba. Mas em Jardim Gramacho eu aprendi que é borboleta. Nós estávamos fazendo um jardim com as crianças. Irmão, no meio de lixo não tem... Você já viu no meio de lixo a borboleta vir e ficar voando? Borboleta não voa no meio de lixo, irmão. É uma característica dela. Ela quer o quê? Verde, ela quer flores, é isso. E nós estávamos montando um jardim lá no Jardim Gramacho, fazendo um canteiro com flores. E na hora que a gente estava com as crianças, pegando as flores, plantando, botando na árvore, irmãos, assim, eu chorei pra caramba, porque... E ficou registrado. Ficou registrado. Até para o nego achar que eu estou falando... Irmão, as crianças estavam fazendo o jardim, irmãos, começaram a aparecer um monte de borboleta e voar sobre as crianças, assim. As crianças aqui, e as borboletas aqui, ó. E eu chorei, porque eu falei assim: é Espírito Santo. A comunhão nos ensina, se nós queremos ver borboleta, é só cuidar do jardim. E o jardim da comunhão se cuida mutuamente. E aí as coisas começam a acontecer.
nós começamos a ser sarados na comunhão, um ao outro. A gente ministra perdão, a gente chora. E o importante da comunhão, irmão, sabe o que é? É que eu olho para o meu amigo e falo assim: cara, eu não sei te responder, mas eu estou aqui contigo. Vamos tentar buscar junto isso. Tem horas na comunhão que a conversa não tem o efeito da resposta. Às vezes o silêncio é a resposta. Silêncio. É tipo assim: não sei te responder, mas eu estou aqui contigo, cara. Olha, eu estou aqui. Já falei, vou repetir aqui. A comunhão, quando nós temos amigos, né? Amigo nasce da angústia. Eu digo isso sempre. Falei semana passada isso. E de novo ouvi a mesma coisa, irmão. E parece que é o mesmo espírito que está sobre as pessoas. Mas eu falei de novo assim: irmãos, você tem amigos? Você precisa ter amigo. Porque o amigo, ele gera comunhão. O amigo, você está mal, você liga. Eu tentei marcar com o pastor Carlos para tomar café. Vamos marcar, corre. Aí a gente marcou para tomar um café onde? São José dos Campos? Longe. Lá em Águas de Lindóia, longe. Toma um café ali. Nós colocamos o papo em dia. Aí eu falo assim: então, irmão, presta atenção. A comunhão nos dá a perspectiva de que na vida a gente precisa ter 4 amigos. Amém, irmãos? Aleluia ou não? Você vai dar aleluia agora. Por que você precisa ter 4 amigos, irmão? Porque tu vai morrer. Amém? Ó. Amém? Ele fez assim, né? Meu Deus, né? Mas vai. Você vai morrer, irmão. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você: como é que alguém vive a vida inteira, 50 anos, 60 anos, 70 anos, e não tem um amigo, irmão? Falta de comunhão, falta de se apresentar, falta de se expor, falta de mostrar suas fraquezas, falta de construir, ter amigos. Aí eu falei isso, no final, já ouvi isso 2 vezes, eu vi mês passado. Uma irmãzinha com muito amor falou para mim assim: irmão, eu acho que você precisa ter mais de 4 amigos. Eu falei: não entendi. Ela: que você está meio gordinho, né? Eu falei: amém, né? Que tem 12. Vou terminar com essa frase, ok, irmãos? Eu acredito que quando Deus olhou para o mundo e o amor de tal maneira que enviou Jesus, Ele estava dizendo assim: eu quero estar perto deles, eu quero andar com eles. Eu já falei pra caramba, mas eu quero que eles me escutem. E aí Jesus vem. E o que Jesus faz, irmão? Ele foi andando sozinho, né? Não, ele falou assim: ô Pedro, ô João, ô Marcos. Ele chamou 12 pessoas. Eu não quero acreditar que ele só queria 12 pessoas para mudar o mundo, mas para dizer assim: eu não quero chamar vocês de servos, eu quero que vocês sejam meus amigos. E quando você lê a Bíblia, irmão, para mim o Novo Testamento é mais do que comunhão direta com aqueles que escreveram o Novo Testamento. É alguém que compartilhou: ó, eu estou preocupado, está chegando a hora, eu sei que vocês não podem fazer nada, e não, Senhor, tu não vai morrer, olha só, não, olha só, eu só estou compartilhando, que está difícil, mas eu vim para isso. Você entende que é comunhão, irmãos? Não é só churrasco, não é só multiplicação de pão, é também momento de abrir o coração, de andar juntos. E o maior exemplo de comunhão é Jesus Cristo. E o maior exemplo de comunhão é o amor de Deus expressado em enviar o seu Filho para dizer para a gente assim: eu quero estar com vocês. E a maneira
que ele achou para dizer assim: eu quero continuar com vocês, é dizendo assim: esse é o meu corpo, que é repartido em vocês. E eu acredito que esse corpo nada mais é quando Atos expressa dizendo assim. E a partir daquele momento a igreja, os irmãos foram considerados e chamados de cristãos. Isso foi pelo Espírito Santo, né? Porque ser cristão, irmão, o significado da palavra é pequenos cristos. Ou seja, a comunhão é a forma de Deus continuar expressando quem Ele é para o próximo, seja ele crente ou seja ele não crente, seja ele as mulheres samaritanas da vida, os Zaqueus da vida, como os Nicodemos da vida, como os Paulos da vida. É a maneira de falar assim: isso que você tem dentro de você não é só para você, é para ser compartilhado através da comunhão, desse partir da vida, do dia a dia, de olhar nos olhos, de chorar junto, de dizer: cara, me perdoa. Ô pai, eu te odiava. Ou de falar: irmão, eu preciso de ajuda. Ou de não ter vergonha de ligar e falar: cara, eu preciso de ser agora. E você falar assim: cara, eu estou indo para aí. Essa noite, você tem um pedaço do corpo. E esse pedaço do corpo dele, para mim, ele tem um nome: comunhão. Somos diferentes, mas viemos da mesma matriz. Somos diferentes, mas o que nos une é o amor. E esse amor eu quero chamar ele essa noite de comunhão. Essa noite eu quero chamar de o que o Arthur entendeu numa comunhão com a sua professora, de estender perdão, de ouvir de maneira diferente o caminhar com ele. Vamos ficar de pé. Sabe esse papelzinho que você tem na mão aí? Então, jogou fora não, né, irmão? Em nome de Jesus, irmão, está sendo filmado. Não vai dizer que esse papel é o corpo de Cristo, tá, irmão? O pastor falou que isso aqui é o corpo de Cristo. Não, eu só estou fazendo uma dinâmica com você. Sabe esse papelzinho que você tem na mão? Então, esse papelzinho, eu queria orar com algumas pessoas aqui. E talvez esse papelzinho você vai trazer na mão, aqui na frente. Porque eu gostaria que você pensasse agora no que como eu vou fazer esse convite para você, para a gente orar. Talvez tem pessoas que você precisa voltar a ter comunhão, né? Talvez tem pessoas aqui que precisam voltar um pouco atrás. Talvez tem pessoas aqui que precisam falar para Deus essa noite: eu não quero andar sozinho. Talvez tem pessoas aqui essa noite que entrou aqui pela primeira vez e viu essa bagunça santa aqui, né? O dança da noiva, e você fala: o que é isso? Não, irmão, não tem ninguém embriagado aqui. É amor que nos transformou, é amor que nos alcançou. Essa noite eu quero fazer um convite para algumas pessoas que têm andado sozinhas, gente que precisa abrir o coração, gente que precisa dividir esse papelzinho aqui e vir com 2 papelzinhos na frente dizendo assim: eu preciso voltar a ter comunhão com essa pessoa. Gente que precisa ouvir a mensagem do Arthur, que disse assim: aí eu aprendi que eu precisava perdoar.
voltar a ter a comunhão. Essa noite, Jesus disse: a hora já é avançada, né? Despede a multidão. Mas ele falou: não despede não, dá elas de comer. 5 pães e 2 peixes foram divididos para 5.000 pessoas. Como é que se divide isso para 5.000 pessoas? 5 pães e 2 peixes? Você pega 5 pães, divide no meio. São 10 elementos, com 2 peixes, 12, dá por discípulo e fala: dá a comer. Mas como é que a gente vai dar para 5.000 pessoas? Dá, pô, vai. E eles foram. E o que a Bíblia diz que todos comeram e ainda devolveram 12 cestos cheios. Então aonde começou a multiplicação, irmãos? A multiplicação começou em João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu. O menino deu os 5 pães. Jesus pegou os 5 pães e deu graças. Deu para os discípulos deram para a multidão, e a multidão deu de volta 12 cestos cheios. Onde é que está, irmãos, a multiplicação? No dar. E onde é que está a comunhão? No dar. O pastor falou com muita graça. Não é só receber, mas é dar. Talvez essa noite algumas pessoas precisam dar um passo. Olha, presta atenção. Dar um passo atrás. Presta atenção, irmão. Quem dá 2 passos para frente e 1 para trás, continua andando para frente, ó. Tu viu? Isso é mistério, né, irmão? Ó. Talvez algumas pessoas precisem dar um passo atrás e retornar o que deixou ali atrás ser quebrado. Talvez algumas pessoas precisam aprender a ter amigos. Meu irmão, não anda sozinho porque tu vai ficar maluco. É na comunhão que a gente reparte o pão. É na comunhão que a gente chora junto. É na comunhão que a gente libera os nossos fantasmas. É na comunhão. É na comunhão que a gente confessa os pecados, irmão. Diz assim: cara, me ajuda, eu não aguento mais. É na comunhão. Imagina se esse menino aqui cai na mão da pessoa errada, irmão. Tua mãe não te chama mesmo não. Eu sentia a mesma coisa, minha mãe também não me amava. E aí alimenta mais, né? Mas a comunhão diz assim: cara, perdoa. Não deixa de te magoar não. Você não consegue, eu vou lá contigo. Vamos lá acertar. O altar está aqui essa noite. E talvez essa noite algumas pessoas precisam vir. Porque nosso tema é comunhão, irmão. E a comunhão, ela é restaurada quando se tem perdão, quando se tem a vontade de querer restaurar, quando se tem a vontade de querer ir à procura. Talvez tenha pessoas aqui dentro que precisam repartir esse pão com gente lá fora que você fala assim: mesmo, você não tem mais jeito não. Pastor, já desisti, não tem oração que dê jeito. Tem, irmão. O nome disso é comunhão. É estar perto. Nem entender que tem resposta, mas é estar juntos. É falar que estou aqui, cara. Precisar de mim, pode me ligar. O altar está aqui. Essa noite eu não sei para quem você quer rasgar esse pedaço de papel e falar assim: eu preciso voltar aqui. Eu preciso restaurar aqui. E isso quem vai fazer é a comunhão. Isso aqui é igreja. Igreja é lugar que a gente vem para aprender e para a gente entender que a gente precisa dar algum espaço. E a comunhão nos ensina onde a gente tem que chegar. Porque na multidão de conselhos, na comunhão, vai haver sabedoria do que fazer. O altar está aqui. Talvez essa noite você precisa vir no altar. Talvez com o seu papel rasgado, ou simplesmente porque talvez você venha e fale assim: cara, Deus me ajuda a ter amigos, porque os que dizem que são, não são lá fora. O altar está aqui. E o altar é para você, irmão. Para quem você vai rasgar o papel? Não é tirar o chapéu não. É para quem você vai rasgar o papel. Tem alguém para quem você precisa rasgar o papel? Rasga e vem. O altar está aqui. Nós estamos falando de comunhão. E a comunhão ela é quebrada quando a gente não reconhece que precisa se aproximar. Esse é o altar. Você não precisa provar nada para ninguém. Simplesmente ser o que esse pedaço de pão diz para você, dentro de você, quem você é e aonde você precisa restaurar. Porque é ali que Deus fala com você.
O que te prende? Ou o que te deixa? Caraca, eu tenho que perdoar mesmo? Eu tenho que ir lá? Pô, ele que errou comigo, pô. Ele que quebrou. Não, não foi ele que quebrou. Não foi ele que quebrou, irmãos. Pode ter certeza. A Bíblia diz que Deus falava com o homem. E o que quebra esse relacionamento, irmãos? Talvez a mentira, talvez o orgulho, talvez o ciúme, talvez a fofoca, talvez a amargura. É comunhão. Essa noite a palavra é comunhão. Que legal esse apelo, né? Para quem você vai rasgar o papel? É esse corpo que tu precisa dividir. Eu vou pegar carona mais uma vez com a palavra do pastor. Dê, irmão. Aquele menino jamais imaginou que os 5 pães e os 2 peixes que a mãe dele deu alimentou 5.000 pessoas. Simplesmente pelo fato dele dar. Você tem algo para dar, irmão, para reconstruir